Glória a Deus, aleluia. Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Felizes estamos porque até aqui nos ajudou o Senhor. E como eu sempre tenho o costume de dizer, irmão, a gente está aqui, a gente chegar aqui já é motivo suficiente para agradecer ao Senhor. Porque às vezes nós viemos ao culto e nós falamos, eu não vou dar glória porque eu não tenho motivo para agradecer. É tanta luta, é tanta prova, então para que eu vou adorar? Só que nós aprendemos na palavra do Senhor que adorador não precisa de ambiente perfeito para adorar. Então, como foi falado aqui, esse adorador, ele já amanhece adorando. E esse adorador não é adorador porque ele tem 1 milhão de motivos perfeitos, uma vida perfeita para adorar. Não, ele é adorador porque ele entende que ele foi chamado para adorar. Amém? Irmãos, sem perca de tempo, abra sua Bíblia lá no livro de 1 Samuel. Aleluia, Jesus. Santo e exaltado és o teu nome. 1 Samuel 1:9. Glória a Deus, aleluias. Santo e exaltado és o teu nome, Jesus. Conforme os irmãos forem achando, vão glorificando o nome do Senhor. Vai dizer assim: após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Demorando-se ela no orar perante o Senhor, passou Eli a observar-lhe o movimento dos lábios, porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve, porém, embriagada. Agora vai lá para o 28. Para o 27, que vai dizer: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Amém, irmãos? Pode sentar glorificando o nome do Senhor. Irmão, eu tenho certeza que em algum momento da sua vida você já ouviu falar, já viu alguém pregar, já ouviu alguma pregação falando de Ana. Então a história de Ana é uma história muito conhecida. É uma história que às vezes existem pessoas aqui que se encontram nessa história. Existem muitas pessoas talvez lá fora que se encontram nessa história. Se a gente for parar para ver, Ana tinha um sonho. Um sonho que muitas vezes quem estava ao redor dela não conseguia entender. E quantas são as pessoas que estão aqui e que têm um sonho? Eu vou pedir rapidamente para você que tem um sonho, independente de qual ele seja, você levante a sua mão por um momento. Você que tem um sonho. A gente pode ver que a maioria da igreja levantou a mão. Ou seja, todo mundo tem um sonho no seu íntimo e no seu coração. Sonho que muitas vezes, aos nossos olhos, que muitas vezes para a gente se torna impossível. Que muitas vezes, diante das condições da terra, diante da probabilidade, é impossível. Só que aí, irmão, o interessante é que na palavra do Senhor a gente vê dizendo que não existe nada impossível para Deus. A gente vê dizendo que todas as coisas são possíveis para o Deus que nós servimos. E Ana vai se encontrar em um momento da vida dela, vai dizer a palavra do Senhor, que ela se encontra amargurada, porque ela tem um sonho que para a terra é impossível. Que ela tem um sonho que diante das coisas terrenas ela não pode, porque ela é estéril, ela não pode gerar, mas é um sonho. E aí eu te pergunto, você está disposto a abrir mão de um sonho por ele ser impossível ou por ele ser difícil demais? Às vezes esse sonho que você tem é o sonho talvez de ter um familiar seu que está em casa aqui na igreja. E aí você ora e você não vê nada acontecendo e você fala: Deus, parece que esse sonho é impossível. Parece difícil demais. Às vezes você passa, ora e nada acontece. E assim era com Ana, irmão. Ela sonhava e para completar ainda vem Penina irritar Ana. Ainda vem Penina mostrar o que ela tem. Eu fico imaginando aquela cena. Todos os dias passa ali Penina dizendo: eu tenho e você não tem. Eu posso, você não pode.
Eu tenho aquilo que você sonha, eu tenho aqui, a hora que eu quiser eu posso ter mais, eu posso gerar, você não pode. E vai dizer que em um certo momento, Ana se levanta com amargura de alma. O que Ana faz, igreja? Ana se levanta. Muitas vezes no meio desse processo que a gente sonha, que a gente pensa que é impossível, nós precisamos tomar uma atitude. Que atitude é essa, igreja? A atitude de se levantar, de fazer alguma coisa. E aí talvez você olhe para mim hoje e diz assim: Evelyn, é que é difícil demais se levantar diante do caos que eu estou vivendo. É que é difícil demais se levantar diante do poço que eu entrei. É que é difícil demais se levantar dentro de um lar que ninguém serve ao Senhor. E quantas são as mulheres que se encontram nessa situação? Falam: eu não tenho mais força para lutar. Eu não tenho mais força para orar, porque dentro da minha casa parece que é só eu. Se eu não fizer, ninguém faz. Se eu não levantar, ninguém levanta. Se eu não orar, ninguém ora. Se eu não buscar, ninguém busca. E aí vai dizer que Ana se levanta com amargura de alma. Vai ter vezes, irmã, que você vai ter que levantar com amargura mesmo. Você vai levantar e vai falar: Deus, está tudo ferido, está tudo machucado. Mas eu vim aqui te dizer, se levanta machucada mesmo. Se levanta cansada mesmo. Se levanta mesmo doendo. Porque muitas vezes está machucando tanto que a gente quer ficar ali quietinho no meio daquela dor. A gente não quer fazer nada, não quer se movimentar. A gente se acostuma com aquilo. E fala: não, Deus, vou ficar aqui quietinho onde ninguém está vendo. Vou ficar aqui mesmo. Mas a ordem do Senhor nessa noite não é para ficar aí, não. A ordem do Senhor nessa noite é: levanta e se posiciona, porque você é mulher escolhida do Senhor. Porque você é alguém chamado, escolhido e separado por Ele. Mas você precisa tomar uma atitude. Que atitude é essa? A atitude de se levantar. A atitude de se posicionar. E Ana, irmã, uma coisa que me chama a atenção na história dela é que ela está vivendo aquela situação há muitos anos, mas em um dia ela decidiu se posicionar. Ela ouviu muitas afrontas, ela ouviu muitas coisas, mas em um dia ela decidiu se posicionar. E no momento em que ela se posiciona, o primeiro lugar que ela vai é para onde? Para a casa do Senhor orar. Irmã, entenda uma coisa aqui também. Quando você se levanta, você não se levanta para se mostrar para ninguém. Quando você se levanta, você não se levanta para dizer: eu posso, eu consigo, eu sou e eu faço. Não. Você se levanta, mas ao mesmo tempo que você se levanta para sair desse leito de dor, você desce na presença do Senhor. Você se levanta para a terra, mas diante das coisas do céu, você desce para dizer: Deus, eu não sou nada, eu não posso nada, não dou conta de nada, porque eu necessito da sua presença. Eu preciso da sua presença. E é isso que Ana vai fazer. Ela vai se levantar daquele leito de dor onde ela está sofrendo e vai até a casa do Senhor. Ela se posiciona e vai descer na presença do Senhor. Então, irmão, a primeira atitude quando você se levanta desse cenário de dor é descer na presença do Senhor. E Ana vai, irmão, eu fico imaginando a dor que aquela mulher sentia, porque vai dizer que não saía voz, só os lábios dela se moviam e ela chorava. Sabe aquela oração que você fez que não sai nem voz, você só sabe chorar, não sai palavras. Você quer expressar tudo que está aqui, mas não sai palavra nenhuma, você só chora. Mas o bom, irmão, disso é que o Espírito Santo vai lá e interpreta tudinho, cada lágrima daquela e leva para o Senhor, e Ele entende cada lágrima. E Ana vai lá, se prostra e começa a falar com o Senhor. Ela não fala com palavras, ela fala com lágrimas. E ela começa a falar, e ela começa a contar, desabafar, contar tudo aquilo que ela está sentindo. E ela entrega ao Senhor. E aí, irmão, ela vai dizer: se o Senhor me der, eu darei ao Senhor. Irmão, quando a gente sonha com alguma coisa é tão bom. Mas aí eu me pergunto, quando a gente recebe, será que a gente está disposto a oferecer ao Senhor? Quando a gente recebe, será que a gente está disposto a oferecer, a ofertar ao Senhor?
Muitas vezes a gente ora, Senhor, eu quero um carro para a tua obra. Ganha o carro, nunca mais aparece no culto. Senhor, eu quero aquele vestido para mim ir para a igreja bem bonita. Compra o vestido, nunca mais aparece na igreja. Então, irmão, a gente tem que sonhar assim, mas eu penso comigo, do que adianta sonhar se a gente não está disposto a entregar ao Senhor? Do que adianta buscar se a gente não está disposto a oferecer o nosso melhor ao Senhor? E quando, irmão, a gente fala de sonhos, eu me lembro quando eu era um pouquinho mais nova, quantos sonhos eu tinha e eu falava, eu quero e é o meu sonho. E eu me lembro que em um certo momento da minha vida, Deus usou alguém para falar comigo, e essa pessoa disse assim, começa a perguntar, falar bem assim para Deus, Deus, eu não quero viver os meus sonhos, eu quero viver os teus sonhos. E naquele dia eu fiz essa oração, eu falei, Senhor, eu abro mão dos meus sonhos para viver os teus sonhos. E de repente a minha vida começou a virar de cabeça para baixo. Tudo que eu queria fazer dava errado, e eu falei, Deus, o que é isso? E aí Jesus falou, você não queria viver os meus sonhos? E foi preciso eu abrir mão da minha vontade para viver a vontade dele. E aí eu te pergunto, está disposto a abrir mão da sua vontade para viver a vontade dele na sua vida? Está disposto a abrir mão do teu querer para viver o querer dele na sua vida? Está disposto, irmão? Porque muitas vezes nós queremos viver conforme a gente quer, do jeito que a gente quer, mas Jesus não chamou para nós vivermos de forma livre, andando por aí, não. Nós temos um Pai que nos guia, que nos guarda e que direciona as nossas vidas. Então que a gente venha aprender com Ana, se posicionar. A Ana é uma mulher que se posiciona. E quando eu falo que se posiciona, irmão, não é uma mulher que se levanta para falar qualquer coisa, que se levanta para abrir a boca, para amaldiçoar, para maldizer, porque infelizmente muitas vezes nós vemos em momentos de estresse, tá lá e fala, tá dentro de casa e aí de repente começa a maldizer, é esse marido que não presta, esse homem não faz nada, esse homem não presta para nada, e aí vai lá conversar com alguém e fala, esse marido meu Deus, não está prestando para nada. E aí você vai amaldiçoando e amaldiçoando a sua casa. Mas eu vim aqui porque eu preciso te dizer que a sua boca é boca de profeta. Boca de profeta não amaldiçoa, boca de profeta abençoa o seu lar. Por mais que o seu lar não esteja lá essas coisas, anda por aí dizendo, a minha casa é uma bênção. A minha casa está uma bênção. Alguém pergunta, e aí, está dando certo? Está dando certo, está uma bênção e minha casa está uma maravilha para a glória de Deus. Porque o que é que tem saído da nossa boca, irmãos? Uma coisa que eu sempre falo e que eu acredito muito é que a palavra, ela tem poder e muito poder. E aí eu te pergunto nessa noite, o que é que você tem falado dentro do seu lar? O que é que você tem declarado dentro da sua casa, dentro do seu casamento, dentro da sua vida? Existem pais que sem perceber amaldiçoam a vida dos filhos. Esse menino não sabe fazer nada. Esse menino não vai conseguir passar na escola. Esse menino não vai dar em nada. Irmão, você é profeta do Senhor. O que é que tem saído das nossas bocas? O que é que tem saído dos nossos lábios dentro do nosso lar? Então, a partir de hoje, você vai sair daqui declarando bênção na sua casa. A partir de hoje, você vai entrar dentro do seu lar e vai dizer, a minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor. E se a tua casa não serve ao Senhor ainda, você vai dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que nós vamos declarar bênçãos dentro do nosso lar, irmãos. Eu me lembro quantas vezes eu e o Danilo passamos por alguns momentos difíceis. E aí a gente entrava no carro para vir para o culto. E enquanto a gente vinha para o culto, nós começávamos a declarar coisas que a gente não via. Coisa, irmão, que quem não é sobrenatural não entende, pensa que é doido. Tinha uma conta para pagar, a gente vinha dentro do carro dizendo, ixi, já está pago, glória a Deus. Enquanto a gente está no culto, Deus trabalha. Quando chegava em casa, Deus mandava providência de onde a gente nem imaginava. Então você precisa decretar dentro do nosso lar. Eu não sei se os irmãos já viram aqueles votos proféticos. Eu já vi muitas mulheres fazendo isso, quando às vezes quer ter um bebê, mas não pode ter um bebê. Vai lá, compra roupa para começar a declarar aquilo na vida dela. É sobre isso, irmão. É você começar a declarar dentro do seu lar aquilo que você não vê.
Às vezes os seus olhos carnais não estão enxergando, mas os seus olhos espirituais pela fé já estão decretando. E aí eu imagino Ana saindo dentro daquele lugar de oração. Eu não sei como Ana era, eu ainda não conhecia ela. Meu sonho é conhecer quando chegar no céu. Mas eu imagino ela saindo daquele lugar de oração, já passando a mão na barriga, assim, dizendo: eita, Jesus, como é que eu vou contar para Eucana que já estou gerando o meu milagre? Eu imagino elas, porque quem tem fé, irmão, crente de fé, ele é assim, ele ora e já sai crendo no milagre dele. Ele ora e já vai para casa crendo que está segurando a vitória dele. Isso é fé. E aí eu te pergunto, como é que está a sua fé nessa noite? Será que nós estamos colocando a nossa fé em prática? Porque não adianta orar, não adianta pedir, não adianta sonhar se você não tem fé para viver aquilo. A fé é o que sustenta o milagre. A fé é o que nos faz viver o extraordinário, o sobrenatural de Deus. E será que nós temos colocado essa fé em prática? Será que nós temos colocado ela para viver o sobrenatural de Deus? Quem tem fé, irmão, vive o que ninguém mais vive. Ele profetiza sobre a vida dele coisas que ele não vê. E aí eu te pergunto, você tem fé para viver o sobrenatural de Deus na sua vida? Você tem fé para ver cumprir na sua vida as promessas que o Senhor fez? Porque não adianta a gente decretar, a gente declarar, se a gente não tiver fé para viver. E diante dessa oração de Ana, eu vejo que ela teve fé. Ela pediu com fé, ela declarou sobre a vida dela e a promessa se cumpriu. Ana gerou o seu milagre. Aqui no 10 vai dizer: levantou-se Ana com amargura de alma. Mas se a gente olhar no 27, vai dizer: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fazia. Porque o Senhor ouve a oração do justo. Porque o Senhor ouve quem ora com fé. E aí eu te pergunto, o que é que nós estamos pedindo para o Senhor? E se é que nós estamos pedindo com fé? E é interessante, irmão, porque Ana fala: se o Senhor me der, eu te darei. E ela está fazendo um voto. E vai dizer na palavra que ela cumpre com esse voto que ela fez. Então que a gente venha estar disposto a pagar um verdadeiro preço. Porque às vezes a gente fala: Senhor, se o Senhor me der, eu faço aquilo. O Senhor faz e você não cumpre com o que você falou. Então que a gente venha ser fiel ao Senhor para falar e para cumprir, irmão. Que do mesmo jeito que o Senhor é fiel comigo, eu venha ser fiel com Ele. Que do mesmo jeito que Ele tem feito grandes coisas em nossa vida, a gente venha saber retribuir ao Senhor. Mas como, Evelyn? Agradecendo ao Senhor pelo que Ele já tem feito. Porque como eu falei, a gente ora e pede: Senhor, abençoa. Jesus faz isso, Jesus faz aquilo. Mas depois nós não sabemos agradecer a Ele pelo que Ele fez. Ana só esperou o momento certo da criança desmamar para ir levar a criança para trabalhar na casa do Senhor. Ana cumpriu com o que ela falou. E será que nós temos sido cristãos que cumprimos com o que nós falamos perante o Senhor? Quantas e quantas vezes, irmão, nós não falamos: Senhor, eu vou ser um cristão melhor. Senhor, eu vou orar mais. Senhor, eu vou buscar mais. E muitas vezes, quando percebemos, nós estamos falando e não estamos cumprindo. Então que nós viemos pegar esse exemplo, irmão, de assim como Deus ele é fiel para conosco, nós viemos ser fiéis cumprindo aquilo que nós falamos. Buscando ser alguém que se posiciona mais dentro do nosso lar. Buscando ser alguém que ora mais e que ora com fé. Buscando ser alguém de oração, alguém que busca. Assim como Ana fez, nós devemos fazer também. Se alguém de oração e de posicionamento. Amém, irmãos? Se coloca de pé nessa noite, em nome de Jesus. E nesse momento, irmão, nós vamos orar. E nessa oração que você vai fazer, você vai pedir ao Senhor: Senhor, unge os meus lábios para que eu venha a ser um profeta dentro do meu lar. Coloca a mão no seu coração, irmão, e começa a orar: Senhor, unge os meus lábios.
Em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, eterno Pai, Jesus maravilhoso, está aqui, meu Deus, a tua igreja, o teu povo, Senhor, clamando neste momento. E assim como a tua igreja tem orado, eu também quero clamar neste momento, Jesus, pela vida do teu povo, pela vida da tua igreja, meu Pai. Em nome de Jesus eu te peço, unge os teus filhos, Senhor. Em nome de Jesus, que eles venham ser profetas do Senhor por onde eles passarem, que eles venham ser uma bênção nas tuas mãos, venham ser profetas, Senhor, que declaram palavras de bênção por onde eles passam, Senhor, que eles não venham olhar mais pelos olhos carnais, mas que venham olhar a partir de hoje, Senhor, pelos olhos espirituais, para profetizar, Senhor, assim como Ezequiel profetizou no meio daquele vale de ossos secos, que eles venham ser profetas, Senhor, profetas dentro dos seus lares, para declarar bênção, para declarar, Senhor, proteção do Senhor. Por isso eu te peço nessa noite, abre os olhos espirituais da tua igreja, Senhor, que eles venham começar a enxergar as coisas com fé, que eles venham orar com fé, buscar, meu Deus, na tua palavra, que eles venham orar mais, despertar, Senhor, e se posicionar dentro do seu lar, que as mulheres, Senhor, que estão aqui neste lugar, venham se levantar e se posicionar como profetas dentro do seu lar, venham declarar bênçãos na vida do seu marido, do seu filho, dentro do seu lar. Em nome de Jesus, desperta, meu Deus, a sabedoria no meio dessas mulheres, Senhor, que elas venham ser diferenciadas, que todo mundo que olhar venha falar, aí vai uma mulher de Deus, aí vai um homem de Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, nós clamamos, Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, Senhor, unge o teu povo, meu Deus, para ser um povo diferenciado, que onde passa, Senhor, faz a diferença, que onde passa, Senhor, mostra que é profeta e que é mulher e homem de oração e que realmente tem vida com Deus, meu Pai. Nós te pedimos, Senhor, e desde já nós também te agradecemos, meu Pai, pela oportunidade que nós temos de estar na tua presença, meu Deus. Em nome de Jesus nós te agradecemos, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. E que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, e eu agradeço a minha rica oportunidade.